Você já teve a sensação de atravessar um dia inteiro, ou até uma semana, e ao final se perguntar: o que eu realmente vivi? Acordamos, comemos, trabalhamos, rolamos a tela, dormimos. Repetimos. Vivemos no piloto automático. Mas o que isso realmente significa? Estar no automático não é apenas viver uma rotina. É viver sem presença. É trocar o agora por uma sequência de comandos habituais, onde o corpo se move, mas a mente está ausente. E a pergunta que paira como uma sombra é: como chegamos até aqui? Como uma espécie que outrora questionou os céus, pintou cavernas, construiu impérios e filosofou sobre o sentido da vida, tornou-se prisioneira de ciclos inconscientes. Para entender isso, precisamos revisitar a história da nossa consciência, e como ela foi sendo moldada por milênios de evolução, cultura, e mais recentemente, por um mundo que exige pressa, mas esquece de ensinar presença. O despertar da consciência. Há dezenas de milhares de anos, os primeiros Homo sapiens despertaram não apenas para a sobrevivência, mas para a percepção do tempo, da morte e do eu. As pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux e Altamira são mais do que arte. São evidências do surgimento de uma consciência que não apenas vivia, mas se questionava. Naquele tempo, viver era uma dança entre risco e descoberta. Cada dia era único, cada experiência era vívida. Não havia piloto automático, apenas o agora, o frio, a fome, o nascer do sol. Com o passar dos séculos, criamos linguagem, religião, cidades. E junto com elas, vieram rotinas. O mundo ficou mais seguro, mas também mais previsível. E talvez aí tenha começado a semente do automatismo. A máquina e o homem. Durante a Revolução Industrial, algo fundamental mudou. O tempo, que antes era marcado pelo nascer e o pôr do sol, passou a ser medido por engrenagens, sinos de fábrica e turnos de trabalho. O ser humano se adaptou a um novo ritmo, o da máquina. O filósofo Karl Marx já alertava: o trabalho alienado não era apenas exploração econômica. Era a perda do sentido da própria ação. Você não via o resultado do que fazia. Você repetia. Você produzia. Mas não vivia. E quanto mais o mundo se organizava em torno da eficiência, mais o humano se afastava de sua própria interioridade. Vivíamos, e ainda vivemos, num mundo que valoriza o fazer acima do ser. A neurociência do piloto automático. Mas o que acontece em nosso cérebro quando estamos no automático? Estudos mostram que grande parte do nosso dia é controlada pelo chamado modo padrão cerebral, Default Mode Network. É como se o cérebro tivesse um modo de espera, no qual seguimos padrões pré-estabelecidos de comportamento, pensamento e resposta. Esse sistema é eficiente, evita que gastemos energia com cada decisão mínima do dia. Mas o problema começa quando vivemos só nesse modo. Quando a vida se torna uma sequência de repetições que não exigem mais atenção, reflexão ou presença. Nesse estado, o tempo parece evaporar. A mente vagueia. E a memória falha. Você já saiu de casa, chegou a um lugar, e não lembra do caminho? Isso é o automático em ação. E a longo prazo, ele esvazia a experiência da própria vida. O papel da memória e da novidade. Memórias são a matéria-prima da nossa percepção do tempo. Quanto mais únicas e emocionais forem nossas experiências, mais cheia a vida parecerá. É por isso que a infância parece longa. Cada descoberta, um sabor, uma queda, um olhar, era novo, intenso, marcante. Na vida adulta, a rotina mata a novidade. E sem novidade, o cérebro para de registrar com profundidade. O tempo acelera, não porque ele mudou, mas porque nós paramos de viver com atenção. Como disse o escritor Milan Kundera, a velocidade é a forma de êxtase que a revolução técnica deu ao homem. Mas a que custo? A crítica filosófica da vida inconsciente. Filosofias orientais como o Zen budismo há séculos alertam sobre os perigos da mente dispersa. Estar presente não é apenas uma técnica de meditação. É uma forma de se reconectar com a realidade, com o agora, com o próprio ser.
O filósofo Martin Heidegger falava da diferença entre o ser autêntico e o ser impessoal. No modo impessoal, vivemos como se isso fosse certo, como se fosse preciso, como se todos fizessem. No ser autêntico, tomamos consciência do nosso estar no mundo e escolhemos. Mas a maioria não escolhe. Ela segue. Rola a tela. Segue o fluxo. Pula de notificação em notificação, sem perceber que está afundando em um vazio revestido de distrações. Tecnologia. A nova caverna de Platão. Platão imaginou, em sua famosa alegoria, homens presos em uma caverna vendo apenas sombras. Hoje, as sombras estão em nossas telas. Algoritmos moldam o que vemos, o que pensamos, até o que sentimos. E a pergunta que não cala é: estamos escolhendo o que viver ou apenas reagindo ao que nos entregam? A tecnologia, por si só, não é inimiga. Mas quando ela suprime a atenção, rouba o silêncio e preenche todos os vazios com ruído, ela se torna a própria prisão. Resistir é lembrar que estamos vivos. Estar presente é um ato de rebelião. Dizer não ao automático é reivindicar a autoria da própria existência. Não se trata de largar tudo e meditar em um templo, mas de recuperar pequenas chamas de consciência. Um café bebido com atenção. Uma caminhada sem fone. Um olhar sustentado. É nesses momentos que o tempo se dilata, a mente se aclara e a vida volta a ter cor. Conclusão. A pergunta inicial permanece: você está vivendo no automático? Se a resposta for sim, saiba que não está só. O mundo moderno foi feito para nos desligar. Mas há um caminho de volta. Um caminho antigo, humano, ancestral, o da presença. Lembrar que estamos vivos é mais do que um exercício filosófico. É uma urgência, porque no fim, não são os anos que passam por nós. Somos nós que passamos por eles, muitas vezes sem perceber. Talvez, então, o maior desafio da existência humana hoje não seja mais caçar mamutes, construir catedrais ou decifrar o DNA. Talvez seja simplesmente estar aqui, agora. Intero.